O Vasco da Gama ocupa um lugar de destaque na elite do futebol brasileiro, graças ao glorioso time conhecido como os Camisas Negras. Em 1923, com uma campanha avassaladora de 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, o Vasco conquistou seu primeiro título de campeão carioca. Vestindo o uniforme preto, ainda sem a faixa diagonal, com gola branca e uma cruz vermelha semelhante à da Ordem de Cristo no lado esquerdo do peito, os jogadores Nelson, Leitão, Mingote, Nicolino, Claudio Honor, Arthur, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Cessi Negrito, muitos deles negros e mulatos, quebraram a hegemonia dos clubes América, Fluminense, Botafogo e Flamengo, que até então só contavam com jogadores brancos. Esses pioneiros deixaram claro, com a conquista do Carioca daquele ano, que o Vasco não apenas se transformaria em um dos gigantes do esporte nacional, mas também romperia preconceitos e ajudaria o futebol a ganhar dimensão nacional. Até a ascensão do Vasco, havia no Rio uma linha divisória que separava os grandes clubes da Zona Sul, Fluminense, Botafogo e Flamengo, das pequenas agremiações dos subúrbios. O máximo que os grandes permitiam à Zona Norte era ter o América como representante da elite tijucana. As grandes partidas aconteciam no ambiente refinado do estádio do Fluminense, em Laranjeiras, diante de plateias elegantes. Mas, nos campos suburbanos, o Vasco iniciava sua arrancada. Em apenas 6 anos, os vascaínos deixaram os degraus inferiores e chegaram à primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT, prontos para disputar e ganhar o campeonato de 1923. O segredo desse rápido sucesso estava nos negros, mulatos e brancos, pobres e talentosos, que o Vasco recrutou nos campos de subúrbio, numa época em que o futebol era oficialmente amador. Para mantê-los no time, comerciantes portugueses os registravam como empregados em seus estabelecimentos, burlando a exigência do amadorismo. Registros mostram que o pagamento a jogadores já era prática comum em 1915. Com as vitórias sobre os pequenos e os grandes, Fluminense, Flamengo, Botafogo e América, surgiu o apelido de Camisas Negras, dado pela imprensa ao time da Zona Norte, que ganhava fama de imbatível. A equipe era comandada pelo técnico uruguaio Ramon Platero, que trouxe a novidade da preparação física. A campanha irresistível dos Camisas Negras fez do dia 8 de julho de 1923 uma data histórica. Nesse dia, o Vasco enfrentou o Flamengo em Laranjeiras, na terceira rodada do retorno. Derrotados anteriormente pelos vascaínos, Fluminense, Botafogo e América uniram suas torcidas à flamenguista. Todos contra um, era a hora da revanche. A partida foi disputadíssima. O Flamengo vencia por 3-2, quando nos minutos finais o ponta-direita Pascoal marcou o gol de empate. Mas o juiz Carlito Rocha, que mais tarde seria presidente do Botafogo, anulou o gol, considerado legítimo por muitos. A derrota não impediu que o Vasco levasse a taça de campeão, com vitória de 3-2 sobre o São Cristóvão, após estar perdendo por 2 gols. Como era de hábito no time comandado por Ramon Platero, a virada aconteceu no segundo tempo. O medo de que os Camisas Negras repetissem a façanha no ano seguinte levou os grandes clubes a abandonar a Liga Metropolitana em 1924. Fluminense, Botafogo e Flamengo, com apoio do Bangu e do São Cristóvão, criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA. Os estatutos da entidade continham cláusulas absurdas, evidenciando a falsa nobreza do alegado espírito esportivo. O impedimento à inscrição de jogadores sem profissão definida e analfabetos tinha como alvo a vitoriosa equipe do Vasco, que reunia negros e pobres. Assim como o veto ao ingresso na AMEA de clubes que não tivessem estádios.